Sim, Senhor. Oh! Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Santo, 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 Santo. Santo Deus, Santo Deus. Santo Deus. O nosso culto é racional, amém? Então nós precisamos fazer tudo na presença dele com entendimento. E talvez a melhor forma da gente entender muitas vezes a nossa dificuldade é sabendo por onde nós devemos começar. Eu quero que você perceba o quão sério é esse ambiente que você está. Perceba o quão sério é o ambiente que você está, cara. Deus está fazendo algo, e eu percebo que Ele quer mexer nos nossos olhos, amém? Ele quer mexer nos nossos olhos. Para que a gente possa ver como Ele vê, para que a gente possa ver como Ele é, para que a gente possa ver como a gente é. Às vezes o problema é que a gente não sabe aonde a gente está, porque a gente não enxerga. E, enfim, o céu está aqui agora. O céu está aqui agora. Talvez você tenha dificuldade de enxergar o céu aqui agora porque você está me vendo. Porque você está vendo as pessoas ao teu redor. Porque você está vendo gente passando para lá e para cá. Porque você está pensando em coisas. Sabe aqueles jogos modernos que o pessoal tem inventado? A tecnologia ela é engraçada, porque quanto mais ela avança, mais ela aponta para o Senhor. Sabe aqueles jogos que agora você mete um óculos na cara e parece que acontece uma realidade virtual ali? Você já viu gente testando esses óculos, como é que eles ficam aos teus olhos? Eles estão normal, estão que nem vocês. Vai pro óculos, pá. De repente eles colocam aquilo na cara e... um sorrisão na cara, tipo, eles estão vendo algo que ninguém vê. Só eles estão vendo. Eles começam a se mover estranho, porque eles estão vendo algo na mão deles que eles não viam antes, eles estão vendo um solo diferente, tem um ambiente completamente diferente. Eles tiram o óculos e está tudo normal de novo. E eles nem sabem a cara que eles fizeram, que todo mundo viu. Sabe, é por isso que eu adoro a Deus de olhos fechados, cara. Porque esse ambiente é real. Às vezes a gente tem a mentalidade de... Eu vi um autor falou isso no livro, achei muito legal. A mentalidade de 2 andares. Existe o andar do céu e o andar da terra. E parece que eles são incomunicáveis. Se a gente perceber, o céu está aqui. É uma dimensão. Isso está acontecendo aqui agora. Como foi dito, esse lugar está cheio de anjos, e está mesmo.
Por onde eles entraram? Pela porta, pelo teto? Não, eles simplesmente estão ali. É uma manifestação de atividade celestial. Sabe, e uma coisa louca que acontece com a gente é quando finalmente a gente toma a consciência de que Deus está no lugar, a gente não consegue ficar igual. Eu estava lendo Gênesis de novo esses dias. Eu não sei nem qual versículo que eu leio, enfim, eu vou ficar falando aqui, está na Bíblia, tá? Depois você pega Gênesis e lê. E Gênesis, meu Deus do céu, uma fonte inesgotável de entendimento, cara. São passagens tão rápidas, que passam tão rápido a respeito de tanta coisa que foi feita, que a gente precisa mesmo do Espírito Santo para nos ensinar tudo que está ali, nos mostrar pontualmente o que Ele quer falar para a gente no dia de hoje. Mas sabe, é engraçado porque em Gênesis, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Você percebe que no mesmo versículo está a criação do céu e da terra? Um está pronto, o outro precisa ser moldado. Deus começa então a liberar a sua palavra para a terra. O Espírito Santo está ali, meio que chocando a terra. Dizem, esse foi um pastor amigo meu, teólogo, que me falou que o Espírito pairava sobre a face das águas. Não era simplesmente ele pairava, ele não estava ali simplesmente flutuando, ele estava tipo chocando. Sabe como uma galinha choca os pintinhos? Ele está ali chocando, ele está ali pronto para liberar a vida. E o Pai está dizendo, haja luz, e acontece. E a palavra de Deus vai sendo liberada sobre a terra. Ou seja, tem algo do céu tocando a terra. Mas se Deus criou o céu e a terra, onde Ele estava? Ele é. O céu e a terra estão nele. Deus, Ele não criou um lugar e depois Ele foi habitar ali, não. Ele é a habitação. Ele é tudo, ele é tão grande. Se a gente for falar disso, a gente vai ficar louco, porque a nossa mente não consegue captar como que Deus cria o céu e depois você acha que Deus está no céu. Não, o céu está em Deus. Ele criou o céu e a terra, e Ele agora começa a dar forma para a terra. O mundo material, isso daqui que a gente toca, que a gente vê, que a gente pega, que a gente sente, foi obra do mesmo Deus. O céu que você não vê e a terra que você vê, obra do mesmo Deus. Ele vai criando todas as coisas pela sua palavra, e Ele vai liberando que haja separação de luz e trevas, e houve. Que haja separação de terra seca e água, houve. Que haja separação do firmamento da terra, houve. Que a terra produza seus seres viventes, pronto, produzidos. Que o firmamento produza seus luminares para governar o dia, para governar a noite, para servir de sinal. Houve. Tudo lindo, e tudo que Ele fazia, Ele dizia que era bom. Então Ele cria os animais, os seres viventes. E é lindo porque no mesmo dia que Ele cria os animais, Ele criou o homem. Então formou o Senhor Deus o homem, macho e fêmea os formou, a sua imagem os formou, e os abençoou, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, frutificai e sujeitai a terra. O lindo é que quando Deus, então, no capítulo 2, Ele começa Ele forma o Éden. Parece que Ele está começando de novo, porque fala de novo da formação do homem. Mas num lugar agora, onde a operação de Deus é diferente. Porque toda a terra, a vegetação, as plantas, os seres, os animais, tudo foi criado pela palavra de Deus, Ele foi liberando. Mas agora Deus vem, e agora parece que Deus está no lugar. E Deus agora, Ele, então, tomou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Você consegue ver Deus agora
O jardim ele não fez pela sua palavra, o jardim ele fez pelas suas mãos, ele plantou. Você consegue ver Deus, cara, plantando um jardim. Você está entendendo que a manifestação da presença naquele lugar, Deus tocando a terra, literalmente. E ali ele coloca o homem. Eu acho lindo porque, sabe, ler a Bíblia, você vai ficar maluco, cara. Porque diz que ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. Ok. Deus é luz, amém? Ele é cheio de glória. Imagina ele com o rosto colado no rosto de Adão, soprando nas narinas de Adão o fôlego de vida. Imagina a face de Deus, bem perto da de Adão, a ponto da boca de Deus soprar nas narinas de Adão o fôlego de vida. Você tem ideia do quão perto? Antes era só um boneco de barro, agora passa a ser alma vivente, agora tem vida ali dentro. Agora imagina você, essa luz aqui está bem forte, por exemplo. Eu estou de olhos fechados, eu consigo perceber que tem uma luz bem forte diante do meu rosto. Então, no momento que eu sou ativado, no momento que entra vida em mim, essa luz bem forte está no meu rosto. É como se fosse, eu vou usar a minha mão como exemplo, amém? Pronto, estou vivo. E agora essa impressão que estava colada no meu rosto, quando eu acordei, está ali. E tudo que eu olho através daquilo ali. Então eu vejo um ambiente cheio de glória. Porque a face dele está colada na minha. Eu vejo através dele. Por que eu estou falando isso? Porque o homem habitava naquele lugar e a presença de Deus está ali. Não existia sacrifício, não existia templo, não existiam escrituras, não existiam louvores, do jeito que a gente entende como um culto a Deus. Tudo é um culto a Deus porque Ele está ali. E tudo reage à sua presença. A própria vida do homem é o louvor a Deus. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Esse é o projeto original. Tudo adore a Ele. Eu só estou te falando da tua origem, da minha origem, para que a gente possa entender o que é que Deus quer. Porque quando Ele fez tudo bom. E quando Ele fez a gente, Ele disse que era muito bom. E para Deus dizer que uma coisa é muito boa, meu amigo, é porque não tem falha naquilo. O homem está ali, cheio do que Deus soprou dentro dele. E Deus faz aliança com o homem. Tem uma primeira aliança que acontece ali, quando Deus fala: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando liberdade para o homem e limites ao mesmo tempo. E essa é a nossa aliança. Eu sou a vida. No dia que você comer dessa árvore, a morte é ativada. É lindo porque o homem está fluindo perfeitamente na presença de Deus, fluindo com Ele no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Antes de fazer uma auxiliadora para o homem, olha o que Deus faz. Deus faz passar todos os animais diante do homem, para ver como é que o homem ia chamar cada um deles. E o homem está olhando para cada um daqueles animais e dando nome para eles. E liberando a identidade. Uau, esse daqui está com uma unção melhor. E está liberando. Deus falou: do jeito que você chamar, ele será. E é isso que vai ser. A minha curiosidade é: como é que o homem via esses seres? Como é que era o jeito do homem perceber isso? Porque ele não tinha dúvida a respeito do que tudo aquilo ali era. E diz que depois de passar todos os animais, e do homem dar nome a todos eles,
Não se achou alguém como o homem, não se achou alguém que lhe fosse idôneo. Ou seja, o homem não tinha confusão, ele sabia discernir exatamente o que não era ele. Ele sabe discernir, ele sabe fazer separação, amém? Perceba. Então Deus fez cair um sono profundo no homem. Como não se achou nada como o homem fora do homem, Deus arranca de dentro do homem alguém como ele. E da costela, Deus faz a mulher um pesado sono. Fica um recado para os solteiros. Sabe quando é que Deus vai te dar alguém como você? Quando você entrar no descanso. Entra no descanso primeiro. No meio do teu descanso, vai aparecer alguém que nem você. Porque é isso. Quando o homem acordou, estava lá ela, a mulher. E não pense com a nossa mente safada. Porque ele vê como com a impressão da face de Deus diante dos seus olhos. O que ele libera sobre a mulher é uma identidade linda. Ele não fica, uau, não, nada disso. Ele diz, ele discerne perfeitamente. Assim como ele discerniu que nada daquilo que passou diante dele era dele, ele discerne, carne da minha carne, osso dos meus ossos, se chamará varoa, porque do homem foi tirado. E o texto continua dizendo, e é por isso que o homem se unirá à sua mulher e juntos serão uma só carne. É por isso, por causa desse discernimento. Uma vez um pastor perguntou para mim, a minha esposa estava sentada na mesa com a gente, ela se levantou, foi conversar com as mulheres, e ele falou para mim, o que é ela? Eu falei, como assim? O que é ela para você? Aí eu falei, minha auxiliadora? Aí ele, não. Aí eu, minha esposa? Não. Minha parceira? Não. Tipo, minha metade? Não. Minha querida, minha linda, minha cheirosa? E sabe quando você percebe que não tem nada que você fale, que tem uma resposta pronta, que... Eu falei, tá bom, eu me rendo. O que é ela, pastor? Ele abriu um sorrisão e disse, ela é você. Ela é você, cara. Ela é você. Você e ela são um. Ela é você. E assim apareceu a mulher, cara. Eles são um. Um saiu de dentro do outro. Quando eu vejo a minha esposa, o louco é isso, a gente está 16 anos casados. A palavra não é sobre casamento, mas é sobre a origem. Se isso está na origem, vamos falar disso. Cada dia mais a gente parece estar ficando doido, porque às vezes a gente pensa a mesma coisa. É absurdo. A gente estava em São Paulo esses tempos, e a gente estava perto do lugar onde a gente morava. Aí minha esposa, de repente, ela levantou da cama e falou, amor, tive uma ideia. Eu falei, o que foi? Ela, tu não acredita? Eu falei, acredito sim. Ela falou, como assim? Eu falei, é lá mesmo. Ela falou, tu sabe? Eu falei, sei, claro. É o melhor lugar para a gente ir. Ela falou, não é possível que você sabe o que eu estou pensando. Eu falei, claro que é. Claro que eu sei. É ou não é? Aí ela falou, duvido, escreve. Aí eu falei, eu vou escrever. Aí eu peguei o telefone, eu vou escrever. Aí ela falou, eu vou escrever aqui também. A gente fala ao mesmo tempo. Não é possível que você saiba. Eu falei, eu sei, claro que eu sei. Está escrito em você. Eu sei o que é. Aí ela escreveu Piero. Eu escrevi Cantina do Piero. Ela falou, como é que você sabia? Eu falei, eu simplesmente sabia. Foi o lugar que a gente almoçou no dia que a gente casou. Aliás, a gente almoçava lá 3 vezes por semana, mas no dia que a gente casou, a gente almoçou lá de novo. E fazia uns 10 anos que a gente não ia lá. Uns 10 anos, pelo menos, que a gente não ia lá. Ela teve a ideia, vamos... Claro, não precisou falar. É bizarro. Cada dia a gente é mais um.
Gente, mais um com o outro. É bizarro, é assustador. Era nesse ambiente que o homem vivia. E de repente, a gente precisa falar de uma história triste. A serpente enganou a mulher. Uma serpente que fala uma coisa muito estranha, mas naquele ambiente parece que não era. Não é louco isso? Você nunca parou para pensar que Satanás entrou na serpente, começou a conversar com a mulher não teve o menor problema de trocar ideia com uma serpente. Meu irmão, você aparece uma cobra falando. A gente acha estranho porque a gente nunca viu nenhum bicho falando. Mas naquele ambiente não tinha nada de estranho. Você percebe que no ambiente de glória, onde há vida por toda parte, talvez a vida comunique um monte de coisas que você não consiga entender. Talvez as árvores tivessem algo para dizer. Talvez os passarinhos cantassem alguma coisa que você conseguisse entender. Não sei, isso é viagem. Mas eu sei que a serpente engana a mulher, porque Satanás entrou nela. E a mulher foi bem assim, tipo, o que é que Deus falou dessa árvore? A mulher disse, Deus disse que não é para a gente comer nem tocar nessa árvore, porque no dia que a gente fizer isso, a gente vai morrer. A serpente diz, não, vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que no dia que você comer disso daí, você vai ser como Ele. Aí, olha o que é que a Bíblia diz, cara. Então, vendo a mulher, que a árvore era agradável aos olhos, não tinha nada a ver com boca, tinha a ver com olhos. Agradável aos olhos e boa para se comer, ela comeu e deu também a seu marido. E na hora que Adão, você percebe que na hora que ela comeu não aconteceu nada? Mas na hora que ele comeu agora, porque eles são um, na hora que ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Você imagina o choque? Como assim os olhos se abriram? Quer dizer que os olhos estavam fechados esse tempo todo? Eles nasceram numa dimensão onde céu e terra são uma coisa só. Onde Deus está ali o tempo inteiro. Onde Deus não precisa fazer um maior drama para aparecer, não. Ele simplesmente está no lugar. E de repente, imagina, você está num ambiente de glória, e é tudo que você conhece. E de repente, seus olhos se abrem. Você vê a árvore, você vê mato, você vê que está pelado. E não vê Deus. E não vê Deus. Mas a presença está ali. O homem começa a agir estranho, cara. Ele começa a se esconder. Ele cozer folhas de figueira para esconder sua nudez, ele está se escondendo. Ele começa a se esconder. E se esconde é porque está com medo de alguma coisa. Junto com a morte que foi ativada, vem o medo da morte. Agora tudo é pavor. E sabe o que? Olha o que a Bíblia diz. Então, ouvindo, olha como diz, bem bonitinho. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 8 do capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Cara, eles não estavam vendo Deus mais. Eles agora só estavam ouvindo Deus passeando e a presença dele ali. E percebe que agora o homem fora de um ambiente de glória, a presença de Deus é terrível. A presença de Deus traz medo. A presença de Deus dá temor. A presença de Deus faz o homem correr e ele se esconde atrás das árvores. E agora Deus está procurando. Você nunca se perguntou, cara, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus está procurando Adão. Adão, onde é que você está? Deus está na dimensão que Ele sempre encontrava Adão e de repente Ele procura naquele ambiente de glória e Adão não está mais naquele ambiente de glória. Ele agora está fora dali. Ele está aqui onde a gente está. Só que ele está ouvindo e sentindo a presença. E se escondendo da presença. E se esconder da presença é uma coisa ridícula. Porque a presença está... A gente cantou isso aqui. Se eu me esconder nas profundezas do mar, mesmo ali tu me encontras. A presença dele está ali. É tão doido. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus,
eu ainda estava numa banda que fazia muito sucesso. E cantava umas coisas absurdas, assim, que chocavam muito com a nova realidade que eu estava aprendendo. E quando eu ia fazer show, e eu estava naquele período de luta ainda, eu ia fazer show, eu estava apaixonado pelo Senhor, experimentando a vida dele dentro de mim, só que eu tinha que subir no palco para cantar aquilo que eu cantava antes. E aí, olha as minhas ideias, coisa de novo convertido. Novo convertido é uma viagem, cara. Porque acha que tudo funciona, né? A gente vai experimentando, já não sabe como é que as coisas estão, tá ali sozinho, não tem nenhum pastor, não tem uma irmã para me aconselhar, então eu falava, cara, eu vou orar aqui. E eu orava assim, Senhor, eu orava sério, eu falava, Senhor, o Senhor sabe que eu não te conhecia quando eu escrevi essas coisas. O Senhor sabe que eu estava no tempo de ignorância. Eu não te conhecia. E o Senhor sabe que eu tenho que cantar isso aqui agora. Eu vou ter que subir ali e cantar. Então eu pedi, Senhor, quero te pedir um favor, por favor. O Senhor pode me dar licença? Porque eu vou precisar cantar esse negócio. Eu te pedia para Deus, tipo assim, por favor, dá licença um instantinho. Né? Vá passear um pouquinho. Me esquece aqui um pouquinho. Me deixa aqui quietinho para eu fazer o que eu tenho que fazer. Depois, o Senhor volta. Era ridículo. Sabe por que era ridículo? Porque ao orar a Deus, eu tomava consciência da presença. E agora a presença estava mais viva do que nunca. O homem agora abriu os olhos, ele está vendo uma realidade completamente diferente, porque é o mesmo lugar onde ele estava, só que sem a glória. Agora ele está vendo com seus próprios olhos. Eu quero ter a minha história, tá, vai ter a tua história, viu que droga que é, agora volta. Sabe, tipo, agora eu creio que o homem, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse botar o dedo na goela e vomitar aquele negócio, e voltar tudo a ser como era. Eu sei que agora ele está ali se escondendo por trás das árvores. E perceba, é uma impressão que eu tive lendo esse texto. Não fala do homem se expondo, e não fala do homem vendo Deus, só fala do homem se escondendo e de Deus falando com o homem. Onde é que você está? Estou aqui, eu estou nu. Quem te falou que você estava nu? Você por acaso comeu do fruto que eu disse para você não comer? Foi a mulher que tu me deste, ela me deu. Mulher, tu comeu, foi a serpente que me enganou. E fica aquele B.O., mas é a voz de Deus agora. E cara, eu não sei que aparência que Deus tem agora, mas eu sei que eles estão se escondendo e jogando a culpa um no outro, porque ninguém tem coragem de ser verdadeiro diante dele. Não, eu estou assim, mas a culpa é dela. Não, eu estou assim, mas a culpa é da serpente. Está todo mundo estranho. Ficou tudo muito estranho. E essa é a realidade que a gente conhece. De uma vida difícil, num planeta que ficou subjugado pelo nosso erro. E é assim que a gente vive, mas o céu está aqui. Você só não vê. Ele está aqui. A gente só não vê. Você está entendendo? Por isso que é bobo você orar de qualquer jeito. Porque você está falando com ele na frente dele, cara. Você está entendendo? Ele está aqui. Por exemplo, eu tenho sido convidado muito mais para pregar do que para tocar. Eu não vou ficar fazendo birra e reclamando e forçando as igrejas a me levar com banda. Porque às vezes eu tenho que entender o que Deus está fazendo. Mas eu sempre levo meu violão, cara. Porque eu vou adorar de qualquer jeito. E se eu não tiver violão, eu vou cantar aleluia. Aleluia. Eu vou fazer alguma coisa. Porque eu não vim aqui dar uma palestra. Eu não vim aqui dar uma aula. Eu vim aqui junto com vocês ministrar ao Senhor. E sabe, eu não quero me apresentar diante deles de mãos vazias. O que é que eu posso dar a Deus por todo o bem que Ele me tem feito, senão o que Ele me pede? Um sacrifício de louvor. Então, se eu creio que eu estou ministrando na presença dEle,
eu tenho que chegar com o meu sacrifício de louvor, com a minha adoração. Eu oro para que Deus libere chaves sobre vocês aqui nessa tarde, nessa noite, amém? Salmo 22, se eu não me engano, diz que Ele está entronizado no meio dos louvores. Se você tem consciência de que o céu está aqui, e Ele está entronizado no meio dos louvores, leia Apocalipse, percebendo os relatos que João está dando da visão que ele tem do trono. Tem 4 seres viventes, sabe o que eles fazem? Eles adoram a Deus. Tem 24 anciãos, que quando os 4 seres viventes dão glória a Deus, eles se prostram, lançam suas coroas e adoram ao Senhor. Isaías viu os serafins, eu vou falar um pouco de Isaías aqui de novo. Isaías viu os serafins voando acima do Senhor e adorando ao Senhor. Tem multidões na presença do trono, adorando a Deus. Ele realmente está entronizado no meio dos louvores, porque tudo ao redor dele o louva. Não significa que ele entronizado no meio dos louvores é você louvar e o trono descer. Significa você louvar e fazer parte do que está acontecendo agora na presença dele. Quando nós adoramos a Deus conscientes da tua presença, você fecha os teus olhos, bota o teu óculos de realidade virtual e percebe que tem um trono diante de você, tem uma multidão de almas, de anjos, de seres esquisitíssimos, fazendo coisas que não fazem o menor sentido e estão todos adorando a Deus, e você chegou ali agora para adorar a Deus, e quando você adora a Deus, você faz parte do time que está ao redor do trono. Ele está entronizado no meio dos louvores. Então você simplesmente toma consciência do lugar onde você está. Ainda que os teus olhos naturais não vejam, a tua fé, aqueles olhos que você tinha antes da queda, testificam, Ele está ali. A presença dEle está ali. Dá para ouvir a voz do Senhor pelo Espírito Santo. Ele está ali. E se você tem consciência do lugar onde você está, não tem como você ficar igual. Não tem como ficar igual. Sabe qual é o problema, queridos? A verdade nua e crua é que a gente não crê. Deus está nesse lugar. Uhul! Meu irmão, se você visse o lugar onde você está, dá vontade de morrer. Dá vontade de se esconder, cara. A gente não sabe o que a gente vai fazer na presença dEle quando a gente vê Ele face a face. É grande demais, é poderoso demais, é glória demais. A gente não sabe. Mas Ele está entronizado no meio dos louvores, e quando eu louvo, eu chego na presença dEle. E a partir daquele lugar, eu sou transformado. Você tem ideia de quanta cura física pode acontecer em você só por tomar consciência de que você está num lugar onde simplesmente não existe doença? De você subir a um lugar onde não há choro, não há dor, não há lágrima. Não fala de um tempo, fala de um lugar. A eternidade é um lugar, não é um tempo. Quando é que a eternidade vai chegar? A eternidade é antes de você ser. Quando vai, não é, vai chegar, a eternidade é um lugar onde está, onde todas as coisas estão, onde é. Isso é muito grande para a nossa mente. É a respeito dos nossos olhos, cara. Olha como Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes são essas trevas. Se os seus olhos forem bons, se eles funcionarem, se eles enxergarem o que eles devem ver, você vai ver que você é todinho feito de luz. Eu quero ver como Ele vê. Porque a parada é essa, é ver como Ele vê. Para que você possa descobrir o tesouro que está dentro dos outros. Eu acho que eu falei disso da última vez que eu estive aqui, não?
quando a gente adora a Deus, Ele está no meio. Então você olha, foi isso que eu posso olhar para o meu irmão e achar ele cheio de defeito, mas se Deus estiver no meio e eu olhar para o meu irmão e Deus estiver no meio, através de Deus, cara, meu irmão é lindo, cara. Porque Deus consegue olhar através dele. As circunstâncias não ditam nada. Através dele, ele é a origem, ele é a nossa fonte. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, através dele, a gente vê o original que era para ser. Às vezes parece que minha Bíblia só tem umas 4 páginas. Então, vamos voltar lá para Isaías 6, que eu acho que foi a mesma coisa que eu preguei aqui da outra vez. Mas é outra coisa que eu queria mostrar. Num dia comum, Isaías está no templo. E ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, ele viu o trono descendo. Como é que ele viu? Ele simplesmente está no lugar e ele viu que ali tinha um trono. O céu está aqui. Amém? Ele percebeu, cara, o céu está aqui. As palavras daquele profeta parecem um poema, porque diante de tanta glória você não tem nem como descrever o que você está vendo. Ele se esforçou ao máximo e ele disse era um alto e sublime trono. Meu amigo, se fosse descrever tudo que ele está vendo, eu acho que ele não pararia de descrever aquele trono. As orlas do seu manto enchiam o templo, ou seja, ele está falando do lugar onde ele está, e a presença manifesta de Deus está ali naquele lugar. Ele está vendo o céu, e adivinha onde é que o céu está? Ele está vendo que o templo onde ele estava está cheio das orlas do manto do Senhor. Então não está falando de um Deus lá no céu e a gente aqui na terra desconectado, não, está falando de um Deus que simplesmente manifestou a sua glória e abriu a visão daquele profeta ali agora. Ele está ali agora. Você está na presença de Deus, cara. Você está na presença dele, o trono está ali. Isaías está ficando doido. E ele vê os serafins acima dele. É interessante a gente perceber que os serafins estavam acima dele. E os serafins estão clamando algo específico. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu comecei a perceber, os serafins estão acima do trono, tem o trono e tem a terra. E a gente está numa terra que, na boa, cheia de defeitos, cheia de falhas, cheia de espinhos, cheia de dores, cheia do suor do nosso rosto, cheia de violência, cheia disso, cheia daquilo. Só que os serafins estão falando da terra, e entre eles e a terra tem aquele que se assenta no trono. Então a declaração deles sobre a terra passa pelo trono de Deus, e através dele, querido, a terra é cheia de glória, porque ele é cheio de glória. E onde ele está, o lugar é santo. Esse é o ponto de vista do céu. Eu preciso aprender a enxergar o meu irmão do ponto de vista do céu. A enxergar Deus do ponto de vista do céu, a me ver a partir do ponto de vista do céu, a ver esse lugar a partir do ponto de vista do céu. E perceber, cara, esse lugar é santo. Não dá para ficar igual. Não dá para ficar igual, amém? Simplesmente não dá para ficar igual. Jacó teve um sonho, ele está indo para Harã, e de repente ele pega uma pedra, e ele usa essa pedra como travesseiro. E aí ele fala, vou dormir aqui, normal, noite comum, em um lugar qualquer, no meio do nada. Bota uma pedra e deita. E aí ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada, que sai da terra e toca ao céu, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre essa escada. Ele vê a atividade celestial, naquele lugar onde ele está, e Deus está ali do lado dele. Onde é que estava Deus? Está ali com ele, e ele se vê deitado. Então não é um sonho, simplesmente uma viagem, não, ele está vendo em tempo real o que está acontecendo. Enquanto ele está deitado ali, o corpo dele está ali dormindo, ele está vendo o que está acontecendo naquele lugar com outros olhos. Tem atividade celestial naquele lugar, e Deus está ali liberando para ele promessas, que Deus tinha liberado promessas como as de Abraão. Ele está simplesmente continuando a obra. Quando Jacó acorda, olha a declaração de Jacó, ele diz, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quão terrível é esse lugar. Deus está aqui, ele acorda, ele não está vendo escada, nem céu aberto, nem Deus, ele está vendo aquela pedra, mas ele agora tem consciência de que Deus está naquele lugar. Cara, esse lugar não é um lugar qualquer, Deus está aqui.
Ele chama aquele lugar de Betel, ele deita azeite naquela pedra, ele faz uma aliança ali com o Senhor. Se tu fores o meu Deus, se tu me abençoares nessa jornada, tu serás o meu Deus. Ele faz ali um pacto com o Senhor. Quando Moisés encontrou Deus pela primeira vez, Moisés está há 40 anos fugindo do Egito, numa identidade. Pensa num cara com crise de identidade, brother. Era um hebreu criado no palácio de Faraó, que um dia vai defender os hebreus, mata um egípcio, depois vai separar uma briga de hebreus, os caras acusam ele de ter matado o egípcio, agora ele foge do Egito, tipo, ele é hebreu, é egípcio, é tudo, e agora ele está sendo outra coisa no deserto. E de repente, ele está lá pastoreando o gado do seu sogro, ele vê uma sarça pegando fogo, uma coisa simples, muito legal, mas simples. E ele fala, vou chegar mais perto para ver essa grande maravilha. Parece só entretenimento para quem vê de longe. Vou chegar perto para ver. E quando ele chega perto, Deus fala no meio da sarça e diz, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Ou seja, ajusta o teu comportamento, porque você está no lugar onde Deus está. Quando você toma consciência da presença de Deus, não dá para ficar igual. É impossível você ficar igual. E perceba, esse lugar é real, cara. É o lugar para o qual você foi feito para viver. Amém? Jesus orou por nós e disse, Pai, eles não são mais do mundo, mas eles estão no mundo. Perceba, Jesus nos colocou numa dimensão onde Ele está. Na mesma oração Ele diz, Pai, a minha vontade é que, aonde eu estou, que eles estejam comigo também. Acho que é Efésios, não, Filipenses, está escrito, meu amigo, está numa carta ali, que diz que nós estamos assentados com Ele, Filipenses, né? Efésios, pronto, eu sabia que era Efésios, foi a primeira, se fosse o Enem eu tinha acertado. Nós estamos, não estaremos, nós estamos assentados com Cristo, nas regiões celestiais, mas nós estamos aqui, mas nós estamos com Ele. Aonde Ele está, nós estamos. Ele, antes de subir aos céus, Ele diz para os discípulos, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não interessa a matéria, interessa é a dimensão do Espírito, onde nós estamos, esse lugar é real. Ele diz que nós somos a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele nos deu as chaves do reino dos céus. Chave serve para abrir, meu amigo. E o que ligar na terra será ligado no céu, ou seja, tem abertura. Sabe o que nós somos? Abridores de céu. Aonde a gente chegar, a gente abre esse portal. Bum! E o lugar se manifesta. É isso que nós somos. A gente tem que tomar consciência do lugar que a gente está e nunca tratar como qualquer coisa os nossos ajuntamentos de adoração, porque quando nós nos ajuntamos para adorar, você olha, uau, eu estou vendo aqui pelo menos, umas 500 pessoas, deixa eu fechar meu olho, tem 500, mas tem mais milhões, e tem anjos, e tem um trono no meio, e tem os 4 seres viventes, e os 24 anciãos. Uau, Ele me permitiu entrar no mesmo lugar. Cara, eu estou adorando a Deus na presença dEle, no mesmo lugar. A presença de Deus está em todas as coisas. Jesus veio porque a vontade de Deus é redimir toda a criação, querido. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus é redimir todas essas coisas. Jesus, quando ressuscitou, Ele é o primeiro de muitos. Ele ressuscita para mostrar, olha, é isso daqui, começou. A redenção da criação começou. Ele é o primeiro. O corpo dele está em carne e osso. É lindo porque quando Ele aparece para os discípulos, quando eles estão reunidos, morrendo de medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles. Eles estão trancados. E Jesus aparece no meio deles. Por onde entrou? Céu e terra são uma coisa só. Ele manifestou ali, em carne. Porque olha o que Ele diz: paz esteja convosco. Tem alguma coisa de comer? Como é que alguém que simplesmente se manifesta agora no meio deles está pedindo comida, está falando, vamos comer alguma coisa aqui junto? As marcas da crucificação estão ali, Ele está em carne, Ele pode ser tocado, só que Ele está atravessando parede. Você tem ideia do que Deus está fazendo?
Nós seremos transformados em corpos incorruptíveis, nós vamos ter um corpo como o dele. Ele vai transformar todas as coisas. Cara, isso começou, amém? Já começou, agora a gente vai vivendo, ajustando a nossa vida a essa nova realidade. Você nunca se perguntou, toda a criação, bastou um dia, Deus falar uma coisa a respeito de cada um, e cada ser criado está fazendo exatamente o que Deus mandou fazer. Parece que a criação não tem problema algum de saber que a presença de Deus está. Eles continuam operando na presença dele. E só a gente fica agindo que nem louco. Eu imagino a criação olhando para você, cara, você tem certeza que vai fazer isso, cara? Você não está ligado que ele está aqui? Você ficou doido? Ele está aqui, cara, como é que você vai fazer isso? Quando a gente toma consciência da presença de Deus. Muitas vezes as pessoas por acaso me perguntam, Rodolfo, como é que você fez para largar as drogas? E eu falo do jeito que as drogas saíram de mim, eu fico com inveja. Porque eu estava fumando um bagulho e de repente nunca mais fumei. Tá, o que é que você fez para parar de fumar? Cara, eu não fiz nada para parar de fumar. Eu não tentei parar de fumar, eu tentei continuar fumando. Você está entendendo? Eu tentei muito continuar fumando, eu tentei com todas as minhas forças continuar fumando. Eu não consegui mais. Porque eu não conseguia fumar na frente dele. Você está entendendo? Eu não conseguia fumar na frente dele. Meu pai era fumante, meu pai natural. Ele era fumante. Ele parou de fumar no dia que meu filho, quando era bebezinho, meu pai acendeu um cigarro lá longe, o vento trouxe a fumaça, e meu filho, quando tinha menos de um ano, tossiu. Ele fez o menino tossir, ele nunca mais botou um cigarro na boca. Mas ele foi fumante a vida inteira. E eu comecei a fumar na minha adolescência. Mas por temor do meu pai, eu nunca fumei um cigarro na frente dele. Ele sabia que eu fumava, ele fumava, mas eu não tinha coragem de acender um cigarro na frente do meu pai. Porque a presença do meu pai me dava um temor, tipo, ele fuma, ele sabe que eu fumo, mas eu sei que ele não quer que eu fume. Eu não conseguia fumar um cigarro na frente do meu pai. Como é que eu vou conseguir fumar um bagulho na presença de Deus, na frente de Deus? Cara, você percebeu que nós fomos chamados, a mesma passagem em Efésios, diz que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Esse é o primeiro chamado na nossa vida. Ser santo na presença dEle. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer ser santo longe dEle. E ser santo longe dEle é impossível. Porque Ele é santo. O sangue dEle me lavou e me santificou, então agora eu estou nele. E a santidade nada mais é do que a consequência de estar nele, porque Ele é santo. E se eu estou nele, eu estou santo. Agora, desconecta dele para ver se você consegue ser santo. Você só vai ser religioso, no máximo. Na melhor das hipóteses, você vai ser um cara muito chato. Roendo as unhas para não pensar, mas pensando. E se está roendo as unhas porque já está pensando. Agora, se você estiver nele, tenta ter aquele pensamento velho podre, estando nele. Não chega nem perto, porque Ele é santo. E nós temos a mente de Cristo. Não se trata de pedir para, Senhor, eu quero ter os teus pensamentos. Peça logo a mente dele. A mente dele veio com os pensamentos dele tudinho embutido. Eu quero ter um coração como o teu, Senhor, eu quero ter o teu coração. Pronto, já sente o que ele está sentindo. Se você está nele, a santidade flui de você, porque Ele é santo. É a consciência da presença. Agora percebe isso. Vamos voltar lá para Isaías. Isaías viu o templo. Viu cheio do manto, viu os serafins declarando, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Clamava onde? Acima do trono de Deus. E como é que o lugar que eu estou está sendo cheio da glória de Deus? Por causa da voz do que clamava. Os céus estão declarando glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. E assim seja. Glória invadiu o lugar. Agora a glória invadiu o lugar. Cara, e a glória de Deus, não brinca com a glória de Deus. Tem uma canção do Nova Geração que dá peso só de cantar ela, tipo assim, pedindo para o Senhor, vem com o peso da tua glória. Porque a glória de Deus, quando vem, ela vem pesada. Ela te joga no chão, cara. Ela te cola no chão. Quando a glória de Deus, ela vem com uma pressão, que eu vou te falar, o que... Se tiver alguma coisa ilegal em você,
a glória vai comprimir você, cara. Até que isso... é como se estivesse esmagando você, cara. Eu estava num retiro agora, lá em Fortaleza. Os primeiros dias foi meio tenso as ministrações. Estava indo e Deus estava falando, deixando bem claro, eu estou quebrando algumas coisas, daqui a pouco vamos estabelecer. A primeira ministração foi meio pesada, a segunda foi um pouco mais leve, mais pesada ainda. Ontem de manhã foi uma delícia, parece que já estava, uau, o povo já estava livre. O culto da tarde e da noite, a gente ficou sabendo depois, teve várias manifestações de demônio lá. Ou seja, os bichos aguentaram ficar até um tempo. Tem uma hora que a glória vem e quebra você. E aquela nhaca vai sair. É como se tivesse uma coisa inflamada. Sabe aquela espinha? Eu sei que é nojento falar disso, espinha, mas nada mais é do que um corpo estranho dentro de você, que ele tem que inflamar, ele causa dor, cara. Ele tem que inflamar, sabe para quê? Para ele sair, porque ele está louco para sair, ele tem que ser expulso dali, tem dor nisso. E sabe quando é que você sabe que saiu tudo? É quando o sangue vivo começa a correr. Isaías diz de uma forma bem rapidinha, que a gente acha até que é uma poesia: ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É uma pena que a Bíblia não tem tom de voz, porque se a gente ouvisse o que ele realmente falou, a glória está comprimindo ele, cercando ele de todos os lados, e ele está sentindo agonia de morte mesmo. É a pressão, cara. Ele não está dando uma visitinha na presença de Deus, ele está imerso na glória de Deus. É como se você desse um mergulho no mar. Sabe aquele mergulhinho que já mergulhou no mar, ou num lago fundo, numa piscina funda, sabe que a poucos metros de profundidade, a pressão já é bem diferente, cara. O seu ouvido parece que vai explodir, e se você não tiver curso de apneia, explode mesmo. Agora imagina algo te tragando para o fundo do oceano, e você começando a sentir aquela pressão, te consumindo, te esmagando, tudo em você reagindo àquilo, a glória de Deus está vindo. Ele fala: eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Saiu, pronto, botou o menino para fora. Aí um dos serafins vem, toca na boca dele e diz: vê, isso tocou os teus lábios, tua iniquidade foi purificada e perdoado o teu pecado. Olha agora o que acontece. Depois disso ouvi a voz do Senhor, dizendo: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você concorda que enviar é de um lugar para outro? Mas ele está ali. E Isaías estava distante, mas agora está do lado. Quem enviarei? Você percebe que não importa o quão Deus estivesse ali, agora depois dele ter sido limpo daquilo que o separava de Deus, ele está bem perto, ao ponto dele ser enviado a partir do lugar onde Deus está. Deus está dizendo: quem eu envio, quem há de ir por nós, quem daqui, quem vai? Não é Isaías lá no... eis-me aqui, não, é Isaías tipo aqui. Eis-me aqui. Eu vou. Porque você vai ser a consciência da presença de Deus, e o que vai provocando dentro de você, vai te colocando cada vez mais perto dele. Isaías foi enviado a partir da presença de Deus, para o mesmo mundo onde ele já estava, mas agora completamente consciente dessa presença. Mudou a mensagem dele, mudou tudo que ele era. Isso foi o que eu senti de estar ministrando nesse carnaval, querido. Eu estou percebendo que eu amo o carnaval, porque as coisas que Deus faz nessa época estão me assustando. Estão me assustando. Sabe, eu acho, eu particularmente, eu não creio que o carnaval vai acabar, mas eu creio que essa nação vai ressignificar esse período em que para tudo para festejar. A gente vai aprender a festejar, porque a gente tem motivo para festejar. A festa é que vai mudar. Já imaginou? A nação parando para adorar a Deus por 4 dias. É só uma questão dos filhos de Deus se manifestarem. Porque são períodos de céu aberto, as pessoas estão sedentas. Tem gente que fala: uau, o carnaval vai chegar, eu vou me enfiar num lugar onde tem a presença de Deus o tempo inteiro, eu vou ficar lá adorando, chapando e ouvindo a palavra e adorando. Meu amigo, Deus está fazendo alguma coisa. Mas é da gente andar com os pés na terra, mas a cabeça no céu, sabendo que ambos estão no mesmo lugar.
E que Jesus disse, não procura o reino de Deus aqui e acolá, o reino de Deus está dentro de vocês. É a questão de você botar isso para o lado de fora. Sabe, quando você ora por alguém, tome consciência do que você está fazendo. Eu tenho feito isso, eu vou te falar, é uma coisa linda. Deixa eu orar pelo meu irmão, então eu fecho meus olhos e eu estou na presença do trono. E não interessa se o meu irmão está do meu lado ou se é o irmão que está do outro lado do mundo, eu levo ele na presença do trono ali agora, eu apresento ele diante de Deus. Falo, Senhor, eis aqui o meu irmão. Eu oro para que o Senhor comece a mostrar o que ele está fazendo na vida daquele cara. E eu só vou liberando o que ele vai mostrando. Liberando o que ele vai mostrando. Não sou eu que determino o que Deus vai fazer na vida do meu irmão. Eu só vou descrevendo o que Deus está fazendo, aquilo que ele vai me mostrando. Então, você leva alguém num lugar de onde os decretos são liberados. Queridos, não é tempo mais de ficar jogando pedra, é porque a gente às vezes, de tanto ler a Bíblia, isso é muito bom, amém? A gente pensa que a gente vai derrotar gigante jogando pedra. Foi naquele tempo, Davi só tinha aquela pedra para jogar mesmo, querido. Hoje em dia, sabe como é que as guerras são? Você entra num lugar onde tem um ar-condicionado, tem várias telas, e você vê por satélite, e minuciosamente, só... Deus está te levando para um lugar onde os decretos são liberados. Deus está te levando para um lugar onde Ele simplesmente emite decretos, são bombas de amor. Amém? Deus está liberando disso. A gente precisa tomar consciência do lugar onde a gente está, do lugar que Jesus conquistou para nós. Nós estamos com Ele nas regiões celestiais. Quando nós adoramos a Deus, que a gente faça isso, entendendo, nós agora fazemos parte daquele grupo de louvor que está rodeando o trono de Deus, e a gente adora Ele na presença dEle. E a partir daquele lugar a gente fala dEle, a gente só descreve o que Ele vai liberando para nós. Eu oro para que o Senhor ative o seu coração, a sua mente e principalmente os seus olhos, para que você possa ver o lugar onde você está. Se coloca de pé, vamos orar. Por favor, feche os seus olhos aí onde você está. Não fique simplesmente de olhos fechados, mas peça para Deus te mostrar esse ambiente de glória onde você está agora. Sim, nós ouvimos a sua voz. Sim, nós sentimos a sua presença. Mas nós não vamos nos esconder. Porque nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro. Nós temos acesso. O amor de Deus lançou fora o medo. E a Tua presença, Senhor, é o lugar mais confortável que existe. É o lugar onde nós nos encaixamos perfeitamente. Nós fomos feitos para esse lugar, Pai. A santidade é o estilo de vida que eu sempre busquei. Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com meu irmão. Porque nós viemos dali. É a nossa origem. É o nosso lugar de descanso. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui agora. Sem instrumento. Fecha teus olhos. Feche teus olhos. Um menino nasceu, como um filho se nos deu.
debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Que os anjos venham te adorar conosco, Senhor. Glória ao príncipe da paz. Em tempo real, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia! Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando Santo, Santo é o Senhor, tu és santo, Santo é o Senhor, tu és santo. Tu és santo. Continue. Eu oro, Senhor, pelo alinhamento dos nossos corações com o teu coração. Eu oro pelo alinhamento do nosso tempo com a eternidade. Eu oro pelo alinhamento da nossa consciência com a realidade do céu. Ajusta o nosso comportamento, Senhor, na tua presença. A terra será transformada quando os teus filhos e filhas começarem a viver aqui a cultura do céu, começarem a viver aqui no mundo material, conscientes da presença de Deus em todo o tempo. E assim, a oração será respondida: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Teu reino é de justiça, teu reino é de paz, teu reino é alegria no espírito.
Ensina-nos, Senhor, a caminhar de novo, como filhos e filhas que acabam de nascer e precisam ser levados pelas mãos. Espírito Santo, o Consolador, o nosso conselheiro, o nosso ajuador, ajuda-nos a caminhar. Enche a nossa boca com as Tuas palavras. Que o mundo possa ver a Tua glória em nós. Que o mundo possa olhar para nós e ainda que não consiga discernir, ele possa perceber que há algo diferente nesse povo. Ensina-nos, Senhor, atraia-nos a buscar a Tua face todos os dias. Ensina-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz, passeando pelo jardim e correr ao Teu encontro. E dizer: Pai, o Senhor está me procurando, eu também estou Te procurando. Eu quero liberar profeticamente que hoje o teu jeito de caminhar vai mudar. Você vai ter prazer nas coisas de Deus. Você vai perceber que nada melhor pode acontecer na tua vida do que uma manifestação da glória dele te enchendo por dentro e por fora. Você nunca mais vai olhar para os seus irmãos com os mesmos olhos. Peça para Deus mudar os teus olhos. Todos os animais passaram diante de Adão, mas ele não reconheceu nenhum como seu idôneo, então ele não cobiçou nada. Você não vai cobiçar nada que não seja teu. Santidade não é virgindade, santidade é pureza. É pureza no olhar, é pureza nas palavras, é pureza no pensamento. Ele é puro. Nós queremos ser puros como Tu és, Senhor. Nós queremos ser como Tu és, Senhor. Santo, Santo, Santo Deus. Enquanto você adora, coloque a mão sobre os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dê olhos bons. Nos dê olhos bons, Senhor. Olhos capazes de enxergar tudo ao nosso redor, através da glória da Tua face, através da luz do Teu rosto. Ensina-nos, Senhor, a enxergar a beleza que o Senhor vê em todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a atravessar qualquer estrutura de treva para encontrar um tesouro que o Senhor colocou ali dentro. Porque quando nós enxergarmos a beleza do que o Senhor fez, será impossível não amar. Queremos Te ver, Senhor, nos menores detalhes. Queremos Te ver, Senhor, nas coisas mais simples da vida. Porque esse mundo foi o Senhor que fez, e o Senhor disse que era bom. Nós queremos ver a Tua bondade em todas as coisas. E profeticamente, pelo Teu Espírito Santo, chamar a existência do plano original de todas as coisas. E aprender a edificar com as nossas palavras. Libere novos olhos sobre nós, Senhor. Quando Paulo viu o Senhor, ficou cego 3 dias. E nesses 3 dias, ele teve visões.
Parece que Deus estava ajustando a vista de Paulo agora. Ele teve uma visão estranha. E nessa visão, um homem chamado Ananias entrava no lugar onde ele estava e orava por ele. E ele recuperava a visão e era cheio do Espírito. De olhos fechados, ele viu o que o Senhor estava mostrando. E assim foi. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos contemplar a beleza da Tua santidade e Te adorar na beleza da Tua santidade. A contemplar Tua majestade, a saber que, Paizinho, Tu és o nosso Pai de amor, mas Tu és santíssimo. Repita assim comigo: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será a luz. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe. Esse lugar é real, queridos. Não depende de você crer, de você gostar ou não gostar. Ele é maior do que você. Já estava aqui antes de você chegar. Ele já estava sendo adorado antes de nós o adorarmos. É só uma questão de tomar consciência do lugar onde nós estamos. Viva nessa consciência. Sua vida vai virar de ponta cabeça. Você vai ficar irreconhecível. Quando Jesus ressuscitou, Ele mandou os discípulos irem para Galiléia e lá o veriam. Os discípulos chegam e não encontram Jesus. Então Pedro diz: eu vou pescar. Pedro teve uma ideia. Não foi obediência, nada. Foi vontade dele. Não tem problema nenhum em pescar. Ele foi pescar. Os outros foram com ele. Não pegaram nada. De repente Jesus aparece na praia, dizendo: filhos, tem alguma coisa de comer? Eles dizem: não pegamos nada. Jesus diz: lança a rede para o outro lado. Eles lançaram a rede e parece que rolou um flashback do primeiro dia. Eu já vi isso acontecer. De repente João olha para Pedro e diz: é o Senhor. Quando Pedro toma consciência de que é o Senhor, ele está ali, ele se lança no mar, porque ele não pode ficar do mesmo jeito que ele estava na presença de Deus. A consciência da presença dele vai fazer você repensar tudo o que você faz. E você vai viver os melhores dias da tua vida desse jeito. Amém? Porque na presença de Deus há prazer, há satisfação. Não tem nada nesse mundo, não tem prazer que o mundo te ofereça que se compare ao prazer que existe na presença dele. Você vai ser muito feliz, cara. Amém? Entra no descanso do Senhor. Você nasceu para ser santo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus não está te chamando para você ser uma coisa que você nunca foi. Ele está te chamando para voltar à origem do que você foi feito para ser. Amém? Deus abençoe. Obrigado aos pastores pelo convite. Queridos, lá fora, não sei aonde, vai ter o material que eu trouxe, são 2 CDs. É uma forma de levantar recursos para o meu ministério e eu oro para que essas canções abençoem tua vida. Se você tiver condições, por favor, dá essa força lá, leva de presente para alguém. Amém? Você vai estar sendo muito útil para que essa obra continue avançando. Deus abençoe.